Sejam muito bem-vindos, meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e hoje criamos um sistema que permite o jogador colocar objetos com o clique do mouse na Unreal Engine. Uma mecânica para que o jogador coloque objetos no mapa é essencial para jogos de simulação, construção, RPGs e por aí vai. Checar se é ou não permitido o posicionamento do objeto é a parte mais delicada, já que isso é um sistema altamente dependente de como o seu jogo funciona. Hoje vemos uma forma fácil de implementar e de adaptar para várias situações de desenvolvimento. E se inscreve no canal para ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Estamos aqui no projeto base top-down da Unreal Engine e o nosso objetivo hoje é permitir que o jogador consiga criar colocar coisas dentro do mapa com o clique de um botão. No caso eu escolhi que ele possa colocar novas torres como essa, que atiram projéteis aí em inimigos que estão passando. Tudo isso que você está vendo aqui, já tem tutoriais no canal mostrando como fazer, mas você não precisa ter feito nenhum deles e nem precisa usar exatamente eles para poder seguir os passos do tutorial que a gente vai ver hoje. Você pode adaptar diretamente para o seu projeto. Então nós vamos começar abrindo o local onde as ações do jogador são controladas. Pode ser que você esteja usando um Player Controller para poder fazer isso, ou pode ser que você esteja fazendo isso diretamente dentro do seu personagem, como é o meu caso aqui. No meu caso, os inputs estão sendo controlados pela blueprint da câmera. Isso me permite dar zoom in, zoom out, enfim, não importa. Qualquer que seja o lugar onde os inputs estão sendo controlados, você vai abrir aí a sua blueprint, vai achar um lugar em branco, vai clicar com o botão direito e vai procurar por mouse, right mouse button, que é o comando que a gente vai usar para poder fazer o spawn da torre ali na localização. O primeiro desafio é saber o que significa a posição do mouse dentro desse mundo tridimensional. O mouse ele se move só em duas direções aqui no eixo X e Y, que está relacionado à posição da câmera. Mas se ele estiver aqui, ele está com uma cota Z, por exemplo, de altura diferente se ele estiver aqui. A gente sabe que aqui tem um bloco com uma certa altura. Então a gente precisa de uma forma de identificar exatamente o ponto onde o jogador está colocando o mouse para que a gente possa fazer o spawn no lugar correto. E para poder fazer isso, a gente vai usar um nó. Convert Mouse Location to World Space. Se ele não estiver aparecendo para você, porque você está usando, por exemplo, o personagem, você vai aqui e desabilita o Context Sensitive e ele vai aparecer para você. Se você estiver fazendo essa implementação diretamente dentro do Player Controller, ele já vai aparecer automaticamente. Então, se você não estiver dentro do Player Controller, o que você vai fazer aqui no Target é puxar e buscar a referência Get Player Controller para poder ter acesso ao uso dessa função. De novo, se você já estiver dentro do Player Controller, pode deixar como estava sem adicionar esse item aqui. E agora, para poder identificar exatamente o local onde a gente está clicando, a gente vai utilizar o nó Line Trace by Channel. Ele atira uma linha com uma posição de início e final e identifica coisas que entrem em contato com essa linha, que obstruam a viagem dessa linha. E se ela identificar alguma coisa, por exemplo, a superfície do chão, ela vai te dar informações sobre esse ponto de contato. Então, o ponto de start é o World Location, onde está posicionado aí a seta do mouse. Para o ponto final, o que a gente vai fazer vai ser pegar a posição inicial e somar um vetor proporcional à direção do mundo. Esse World Direction aqui é um vetor unitário, então se a gente multiplicar ele por um certo valor, a gente vai ter um vetor de certo comprimento, que somado a esse vai nos dar a posição de fim. Vamos ver como isso funciona. A gente precisa mudar aqui esse pin, clicando com o botão direito, Convert Pin, vamos mudar para Float. E agora eu vou adicionar um valor. Lembrando que esse é o ponto final. Então se eu der um valor muito pequeno e a câmera estiver muito longe da superfície, essa Line Trace não vai viajar o suficiente para encontrar com nada. Então eu vou entrar um valor bem grande aqui, já que a gente está usando uma câmera aérea, para poder garantir que ele vai chegar até a superfície. Posso conectar esses dois aqui, finalmente ligar ele com a posição final. E agora, para eu poder conseguir enxergar essa linha ali no mundo, eu vou mudar o Draw Debug Type de None para Persistent. Assim ele vai ficar sempre desenhado ali para eu poder ver. Eu vou dar o play aqui e vamos fazer um teste. Se eu posicionar o mouse aqui em cima e clicar com o botão direito, veja que apareceu um quadradinho vermelho. E se eu clicar aqui embaixo com o botão direito, vai aparecer um outro quadradinho. Se eu mexer um pouco a câmera de posição, eu consigo ver o Line Trace que está sendo feito. Beleza, e com isso eu tenho o local exato onde eu quero fazer o spawn do item que eu escolhi.
E a informação dessa localização vai estar aqui nesse Alt Hit, que são as informações que ele pega da posição onde o Line Trace bateu. Eu clico com o botão direito aqui, vou em Struct Split Pin, e a gente vai ver que a gente consegue achar o Hit Location, que é a posição onde aquele quadradinho vermelho está aparecendo no mapa. É exatamente onde a gente vai fazer o spawn ali da nossa torre, usando o nó Spawn Actor from Class. Aqui em Class, eu vou em Select Class e vou procurar pela classe do objeto que eu quero que seja spawnado, no caso é a torre. É a blueprint que eu criei com aquela torre com o mecanismo de tiro. Aqui em Spawn Transform eu vou clicar com o botão direito, vou em Split Struct Pin, vou conectar o OnHitLocation diretamente em Spawn Transform Location. Vou compilar e salvar e nós podemos fazer o teste aí. E agora, se eu clico com o botão direito aqui em cima, ele vai trazer uma nova torre, já com o mecanismo funcionando, veja que ele também estava atirando. Se eu clicar aqui em outros lugares, ele continua fazendo spawn de várias torres aí. Muito bem, esse é o básico do básico, mas ele ainda tem um pequeno problema. Se eu clicar, por exemplo, em cima de outra torre, ele vai identificar a superfície da torre e vai fazer o spawn de uma torre em cima dela. E tá de longe de ser o que a gente quer que aconteça. Na verdade, a gente quer que ele faça uma verificação primeiro para ver se ele pode ou não invocar uma torre naquela posição. E é isso que nós vamos fazer agora. Basicamente isso é feito fazendo uma checagem entre o Line Trace e o spawn da torre. Antes de fazer o spawn, ele vai fazer uma pequena checagem para ver se é possível ou não colocar uma torre naquele lugar. Então como a gente vai fazer, vai ser puxar aqui da saída do Line Trace e procurar pelo nó Sphere Overlap Actors. Basicamente, ele vai criar uma esfera de um certo raio nesta posição aqui e vai checar se tem outros objetos de um certo tipo ali dentro. E são essas informações que a gente precisa passar. Então a posição de checagem eu quero que seja exatamente a posição onde eu cliquei com o mouse. Então é justamente o Alt Hit Location. Beleza. O raio da esfera, eu quero que ele seja grande o suficiente para poder detectar se tem outras torres próximas, porque a posição da torre é dada por uma única coordenada que está bem no centro da base dela. Então ele tem que ter um certo diâmetro para impedir que, se eu clicar um pouquinho do lado, ele não sumone uma torre em cima da outra. Então eu vou dar aqui um certo raio, por exemplo 100. E depois a gente pode ir fazendo o teste. O Object Types tem várias formas de dar isso daqui, eu prefiro fazer dessa forma. Puxo aqui uma referência dele e vou em Make Array, porque ele já dá pra gente aqui uma certa lista. E aqui é que tá o pulo do gato. Aqui a gente vai dizer quais são os tipos de objetos de colisão que vão impedir o spawn da torre. Por exemplo, o Pawn. Pawn é o tipo de colisão que é justamente o tipo do inimigo que eu tenho ali correndo pelo cenário. Eu sei que eu não quero que ele possa summonar em cima dele. Então vou deixar isso marcado aqui. Aqui em Alt Actors ele vai me dar uma lista de todos os objetos desse tipo, então todos os inimigos que estavam dentro da área dessa esfera de colisão. Então se eu medir o comprimento desse vetor, usando o nó Length, o comprimento desse vetor tem que ser igual a 0, ou seja, nenhum inimigo estava ali, para que ele permita a colocação dessa torre. Então eu vou procurar pelo nó Equal, então esse valor tem que ser igual a 0, e com isso eu posso criar um if, um branch. Então se sim, se o comprimento desse vetor for igual a 0, que significa que não tem nenhum inimigo, ele vai permitir o spawn da torre. E vamos fazer o teste aí. E eu vou tentar clicar aqui sobre os inimigos e veja que eu clicando pertinho deles, eu não consigo spawnar uma torre. Mas se eu clico longe, eu consigo trazer a torre para cá. Maravilha! Mas isso ainda não está me impedindo, por exemplo, de fazer o spawn em cima da outra torre. Porque o tipo de colisão dela não é do tipo Pawn. E aí começa um certo problema, porque veja que é um número limitado aqui. O Pawn realmente, normalmente vai estar ligado a personagens, inimigos, NPCs, coisas que se movimentam pelo jogo. Mas World Static, World Dynamic, podem ser coisas mais genéricas e que tanto faz se eles estão ali ou não para poder fazer o spawn do objeto que você quer. A melhor coisa a fazer é criar um novo tipo de objeto de colisão, e aí a gente dá esse tipo de objeto de colisão para os objetos que a gente quer que bloqueiem o spawn, no meu caso da torre, ou no seu caso de qualquer objeto aí. Para poder fazer isso é bem fácil, a gente vem aqui em Edit, Project Settings, aqui no menu da esquerda em Engine a gente vem em Collision, e a gente vem aqui em New Object Channel. A gente vai dar um nome, eu vou colocar aqui Edificação, vou aceitar, e posso fechar aqui o Project Settings. Se eu vir aqui nesse Make Array
e adicionar um novo pino. Eu posso adicionar um novo item aqui nesse array, nessa lista, e eu vou colocar edificação. E agora ele vai bloquear tanto o palm quanto a edificação. Eu posso compilar, salvar, e agora eu preciso dizer que essa torre tem um elemento de colisão do tipo edificação, para que ela bloqueie de fato o spawn das novas torres. Eu vou abrir a blueprint dessa torre. Vou vir aqui em Viewport, para gente poder visualizar um pouco melhor. E você poderia simplesmente mudar o tipo de colisão de algum dos outros itens aqui da sua torre, ou qualquer coisa que você esteja invocando no jogo, mas pode ser que isso entre em conflito com outros sistemas do jogo. Então, o que eu prefiro fazer é adicionar um novo tipo de colisão, e aí você escolhe o que tiver o formato que mais se adequa com o objeto que você está fazendo. No caso aqui você pode escolher entre Box, Capsule ou Sphere. Eu vou escolher aqui uma cápsula. E vou garantir que essa cápsula aqui tem o tamanho que represente essa torre. E agora com a cápsula selecionada, eu vou aqui em Details e vou procurar por Collision. Veja que eu vou achar aqui Collision. Em Collision Presets, eu vou clicar na setinha para poder expandir. Vou trocar aqui para Custom. E em Object Type, eu vou trocar para Edificação. Veja que apareceu a edificação aqui na lista. Se eu compilar e salvar, agora eu posso voltar aqui para o jogo, spawnar uma torre aqui, e se eu clicar em cima dela, por mais que eu clique e tente, ela não vai spawnar outras torres em cima. Mas se eu clicar em algum outro lugar, e ele estiver longe o suficiente, ele vai trazer sim uma edificação. Veja, se eu clico pertinho, do ladinho, ele não está trazendo por causa do diâmetro da esfera de colisão que eu coloquei lá atrás. Então eu preciso me afastar um pouco mais. Se eu quiser diminuir essa distância, por exemplo, tudo que eu preciso fazer é voltar lá no Sphere Overlap Actors e diminuir esse Sphere Radius aqui. E é isso, sempre que você tiver um objeto que você não quer permitir que as coisas sejam invocadas sobre ele, é só dar para ele o tipo de colisão edificação, ou adicionar o tipo de colisão dele aqui nesse array, e pronto, o sistema vai funcionar. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço e até mais!